Ah, agora sim, pô. Você está me ouvindo bem? Ney, eu não sei Tô ouvindo. se tem alguém do seu lado ouvindo e acompanhando também, mas está dando microfonia, tá? Então, se a pessoa puder ou diminuir o volume ou desligar, algo Vê se assim. melhorou. Agora Vê se melhorou. melhorou. Agora melhorou. Eu A estou te minha ouvindo. assessora aqui estava com dela É, ligada aqui. Ó. eu estou imaginando. A assessora é a filha, é filho ou é a assessora mesmo? Não, é Porque esposa, é esposa. É esposa. a esposa, tá vendo? Então adivinhei, né? Esse tempo de pandemia, a gente tá, quem está nos assessorando principalmente são os familiares, né, Ney? Primeiro, Sim. a gente está ao vivo, já tem uma audiência bastante grande aqui. A qualidade da tua imagem não está muito boa, tá? Não sei se você está me vendo bem daí. Tô te vendo. Tô te vendo. Legal. Primeiramente, Ney, quero te agradecer por aceitar o convite. A gente esteve aqui na semana passada debatendo com o Sérgio Aquino a MP 945 e preservando principalmente sempre o nosso papel. Você já me conhece, não é de hoje, né? Você sabe que a gente sempre dá voz para os dois lados. Eu acho que é importante agora também ouvi-lo e principalmente ouvir essa categoria que contribuiu ao longo de muito tempo para o desenvolvimento do setor portuário. Seja bem-vindo, espero que a gente faça um grande debate, Ney, um debate de altíssimo nível. Boa noite, Maxwell, boa noite a todos que nos acompanham. Eu que agradeço em nome da nossa categoria esse espaço, realmente muito importante ouvir os trabalhadores, já visto que você tem feito aí no seu programa várias participações, né, inclusive com representantes do setor empresarial. Então é importante, estamos à disposição para estar colocando a posição dos trabalhadores diante dessa MP 945 dos portos. Sem dúvida. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e, como eu mencionei inicialmente, espero que o debate seja de altíssimo nível. Infelizmente, Ney, eu sei que você não compartilha disso, né? Na última live com o Aquino, a gente teve uma série de ataques e agressões e eu quero já pedir aqui para que todos aqueles que venham a participar da live, já está uma audiência enorme nessa live, que principalmente preservem não só a imagem minha, mas também das pessoas que aqui se predispõem para debater assuntos que são importantes para o segmento portuário. Ney, eu sei que você acompanha disso também, gostaria também que você fizesse esse pedido para que a gente pudesse manter em alto nível o nosso debate. Sim, muito importante, né, Marcelo? Nós fazemos realmente um debate democrático, né? Ouvindo as pessoas, colocando seus pontos de vista, suas ideias, suas posições. Faz parte ter a discordância, as divergências, mas tem que ficar sempre no âmbito profissional das posições, mas principalmente dentro de um respeito. Sem sombra de dúvida. Ney, vamos começar esse debate aqui, porque eu acho que as pessoas estão querendo ouvir também, principalmente o lado do trabalhador. Eu não sei se você vem acompanhando aí, bastante gente já entrando na live. Qual é a visão da estiva, né, da classe trabalhadora? Eu sei que existem outros sindicatos também, mas se você me permitir, eu acho que você está representando aí o lado laboral do processo em relação a essa medida, a MP 945. E só para frisar também, né, se você me permitir, eu gostaria também de partir para a mesma isonomia que eu tive com o Aquino. Os 30 primeiros minutos a gente debate e 30 minutos a gente abre para pergunta e aí você responde as perguntas também. Pode ser? Pode ser, tranquilamente. Tranquilo. Legal. Qual é a tua visão, né? Qual é a visão do trabalhador em relação à MP 945, Ney? Veja só, Marcelo, a MP ela não foi feita realmente com a participação dos trabalhadores. Ela veio, e nós sabemos, né, tivemos aí nos primeiros dias que tivemos a discussão da pandemia, junto ao governo, o ministro dos Transportes entrou em contato conosco, e nós colocamos ao ministro a grande preocupação que os trabalhadores estariam correndo risco diante dessa pandemia, já visto as embarcações que adentram o Porto de Santos, não só o Porto de Santos, mas como todos os portos do Brasil. Então, todos os trabalhadores portuários avulsos e vinculados correm esse risco hoje. Então, nós passamos ao governo naquele momento, mas o que veio ocorrer após isso foi um lobby empresarial, onde teve a participação das 3 federações dos trabalhadores,
numa discussão de se editar uma MP para que viesse proteger os trabalhadores. Com esse lobby empresarial, nós deixamos aqui a nossa posição contrária, porque foi um lobby para tirar proveito do momento. Não foi um lobby para que realmente viesse buscar um entendimento entre as partes, entre todos os envolvidos no setor portuário. Então, para nós, ficou como um lobby empresarial onde os empresários conseguiram colocar as suas reivindicações. Haja visto que a posição da FENOP, dita pelo presidente, foi de que não iriam colocar emendas na MP, porque eles já se sentiam contemplados com ela. Então, houve sim uma discussão do governo com o setor empresarial, e o setor empresarial aproveitou o momento e colocou. Haja visto que todos os artigos da MP não beneficiam o trabalhador. E, inclusive, alguns são inconstitucional, aonde nós, através do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, nós pedimos para que entrasse com uma ação de inconstitucionalidade, haja visto a inconstitucionalidade que tem na MP, principalmente no que se refere ao trabalhador perder o seu direito de greve. Isso é uma imposição que querem colocar. Nós temos que deixar claro que até se o setor portuário tivesse, na lei de greve, estivesse como sendo essencial, nós teríamos que estar, então, cumprindo com 30% das operações. Nós não estaríamos, então, cumprindo com 100%. Os trabalhadores estão em todos os portos, trabalhando, dando a sua parcela de contribuição nessa linha de frente. E o que ganhou em troca disso? Não ganhou nada. A MP só trouxe aquilo que serve ao setor empresarial, à classe patronal. Em nenhum momento serve ao trabalhador. Inclusive, desde o primeiro dia que ela foi editada, os trabalhadores estão sofrendo com a sua aplicabilidade, inclusive com afastamento dos trabalhadores acima de 60 anos e também os que têm colocado pelo órgão de mão de obra algumas restrições, e com isso os trabalhadores foram afastados sem ganho algum, sem benefício algum. E não foi a fala, não foi a posição do governo federal, na pessoa do ministro do Transporte, onde deixou bem claro a sua preocupação junto conosco, daqueles trabalhadores que viessem a ter a contaminação e é avulso, não tem um ganho, e o ministro fala isso até numa conversa conosco, que o vinculado tem esse ganho, Ney, e o avulso não tem, então nós temos que preservar e nos preocupar com os trabalhadores avulsos. Mas na prática, e principalmente na MP, não veio nenhum artigo que desse essa garantia aos trabalhadores portuários avulsos. Ao contrário, ela tira direitos a partir do momento que coloca o trabalhador, inclusive impossibilitado de se manifestar. Para nós, é um artigo que não só é inconstitucional, como também tira o direito à democracia, tira a liberdade até de expressão dos trabalhadores, onde fala que até em manifestação os trabalhadores estão proibidos. Então, deixamos aqui, nesse primeiro momento, Maxwell, a nossa indignação contra essa MP que vem tirar direitos. Não beneficia o trabalhador em nada. Inclusive, ela está no artigo 9º dizendo que ela pode ser permanente, porque nós sabemos que, com o decorrer dela, com o decorrer desses meses, que ela está para 120 dias, estará se buscando aperfeiçoar o que a classe empresarial quer nesse momento para o setor portuário. Ney, eu sei que você é uma das pessoas que acompanha principalmente o Porto e Negócios, a gente sempre conversa, e toda vez que a gente conversa você fala isso, e eu sempre falo nesse gap que existe principalmente da mão de obra trabalhadora, em virtude principalmente da capacitação. Eu sou um profundo defensor desta questão e acho evidentemente que isso é um grande gap que nós temos nos portos do Brasil. Então, a minha primeira colocação é em relação a esta questão, se isso de alguma maneira está sendo visto, está sendo equacionado, como é que evidentemente está se olhando para isso, principalmente esse novo governo, o governo federal que vem. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é do Maxwell para o Ney mesmo, se assim eu posso, usando a liberdade que eu tenho com você. Você acha que cabe greve num momento de pandemia como esse, ou cabe melhor debate, uma melhor aproximação, principalmente entre todas as partes, Ney? Porque a gente sabe que, principalmente, o porto é estratégico, né, na questão de abastecimento. Se o porto parar, a população brasileira vai ter problema, e problema
bastante grande. Temos essa consciência, Maxwell, temos essa consciência de que realmente não cabe a greve, né? E nós não falamos em greve antes da MP ser editada. Infelizmente, distorceram para esse lado, mas o que nós queríamos, naquele momento, chamar a atenção para as autoridades que são responsáveis pelo setor portuário, que os trabalhadores precisariam de proteção para estar nessa linha de frente. Os trabalhadores precisavam ter ali as mínimas condições dignas de higiene e saúde, de proteção aos trabalhadores, porque, inclusive, essas questões básicas para enfrentar a pandemia, nós não temos ainda no Porto de Santos. Ainda tem trabalhadores que estão tendo que levar suas máscaras para o porto porque os operadores não estão fornecendo. O órgão não está fornecendo, a autoridade portuária não está fornecendo. Então, Maxwell, o que buscou? Buscou se distorcer quando nós falamos que precisávamos dessas condições e buscar dizer que os trabalhadores iam fazer uma greve. Em nenhum momento falamos em greve, até porque nós teríamos que estar colocando digital. Então, isso não é fato. Não houve-se nem sequer o esboço, a articulação de uma greve. E sim buscar, sim, as condições mínimas para os trabalhadores enfrentar aquele momento. E aí se distorceu e se colocou a preocupação ao governo, mas o governo não buscou atender realmente essas necessidades que os trabalhadores precisavam, e haja visto que estão ainda precisando. O governo, depois de 15 dias, através da autoridade portuária aqui em Santos, soltou uma resolução falando das obrigatoriedades dentro de 10 dias após a publicação dos operadores portuários. Coisas que eles não estão cumprindo, Maxwell. Os trabalhadores estão na linha de frente, correndo risco, eles e seus familiares. E, em contrapartida, não veio nem essas condições, não veio benefício algum aos trabalhadores, que nós queremos nos referir, trabalhadores que foram afastados e que buscaram dentro da MP colocar que ele vai receber 50% da média dos últimos 6 meses. Ô, Ney, se você me permitir, eu acho que esse é o caminho, né? O caminho do esclarecimento. Então, você fez 3 colocações que eu acho que é importante a gente esclarecer e principalmente posicionar, principalmente pelo teu lado, pelo lado da estiva do trabalhador portuário. Então, em nenhum momento foi falado em greve. Isso é claro, você afirma categoricamente que em nenhum momento foi aventado a possibilidade de greve em momentos de pandemia. Você falou na questão da inconstitucionalidade, principalmente de alguns pontos. Você poderia elucidar quais são esses pontos para que essa audiência... Nós estamos com uma audiência enorme, tá, Ney? Quais a inconstitucionalidade começa por... Começa um dos pontos, além da... E o terceiro ponto, se você me permitir, só para concluir o questionamento, tá? Eu te falei da greve, eu te falei das questões inconstitucionais, e você fala que não estão sendo entregues, principalmente para o trabalhador portuário, aquilo que foi prometido. O que foi prometido e o que não está sendo entregue? Por exemplo, há condições iguais ao trabalhador com vínculo empregatício. A Constituição, do seu artigo 7º, inciso 34, fala que o trabalhador avulso tem os mesmos direitos que o trabalhador com vínculo empregatício. Se você pegar um vídeo que foi feito aqui em Santos, pelos terminais de containers, você vai ver que eles fizeram uma propaganda colocando os trabalhadores vinculados nesse vídeo, aonde mostra que os trabalhadores vinculados estão, inclusive, amparados, protegidos para estarem naquela linha de frente. Usam essa imagem dos trabalhadores, não colocam os trabalhadores avulsos, que estão também nas mesmas condições, e desprotegidos. Então, o trabalhador avulso, que também tem os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício, no seu artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal, não estão nas mesmas condições que o trabalhador com vínculo empregatício. Os trabalhadores estão, nesse momento, desprotegidos diante da pandemia, os trabalhadores e seus familiares, porque estão indo com seu IPI, indo com máscara própria para as embarcações e voltando para os seus lares com as mesmas condições, quer dizer, podendo estar contaminados e estarem levando para os seus familiares. Então, já começa nas condições dignas de higiene e saúde e também na remuneração, que esses trabalhadores avulsos que foram afastados deveriam ter os mesmos direitos que o trabalhador com vínculo empregatício. Nós sabemos que e temos informações, trabalhadores com vínculo empregatício que foram afastados acima de 60 anos e que estão recebendo seus salários.
E os trabalhadores avulsos, acima de 60 anos, foram afastados e não estão recebendo nada. Por quê? Essa desigualdade, se a Constituição fala na igualdade de ambos, por que os trabalhadores foram afastados primeiramente sem um benefício, sem uma garantia? Desde o primeiro dia que foi editada a MP, até o presente momento, não receberam nada. Então, quer dizer, isso é de se indignar, isso é de se colocar realmente uma posição. E aí eles colocaram o artigo atrelado à questão da greve, a questão de tirar a nossa exclusividade. É isso que o trabalhador ainda ganha? Ainda corre o risco de perder a sua exclusividade? Quer dizer, sabemos de onde vem esse lobby, de onde vem essa busca de quebrar a exclusividade dos trabalhadores avulsos e vinculados nos portos do Brasil. Sabemos de onde vem. Isso é uma reivindicação antiga da FENOP. É antiga essa reivindicação. Haja visto que vem tentando a cada governo mexer nas leis, né? Nós, em menos de 20 anos, tivemos 2 leis portuárias e agora, mais uma vez, querendo introduzir mudança na lei atual, Lei 12.815. E quebrando o quê? Quebrando a exclusividade dos trabalhadores. Os trabalhadores estão, diante dessa pandemia, dando a sua parcela de contribuição, sendo linha de frente, e ganha isso em troca. Quer dizer, isso, Maxwell, é inconstitucional, por isso colocamos essa ADI, essa ação, né, de inconstitucionalidade, através do PDT, porque os trabalhadores não podem pagar por essa pandemia. Nós estamos acompanhando aí vários setores do país, aonde os trabalhadores, inclusive não só do nosso país, como fora, na Europa, né, nos Estados Unidos, e os trabalhadores estão sendo contemplados. Os trabalhadores estão recebendo gratificações por estarem nessa linha de frente. Aqui não. Aqui está o inverso. Aqui se tira direito dos trabalhadores. Então, nós não concordamos, discordamos de vários pontos da MP, esperamos que essa ADI, essa ação, realmente venha ao nosso favor para que possamos tirar esses pontos, principalmente, que nós já elencamos, da MP, porque são prejudiciais aos trabalhadores, não só do Porto de Santos, como dos portos do Brasil. Ney, aproveitando as tuas colocações, que eu acho que são colocações bastante graves, até olhando pela tua ótica, evidentemente pela ótica dos trabalhadores. Você fez uma colocação que eu achei bastante interessante, e eu venho também conversando com bastante empresas do setor portuário de pequenas e de médio porte, né, vamos se dizer desta maneira, e estas empresas, que são empresas que orbitam também o setor portuário, você sabe disso, você tem contato com elas no dia a dia do porto. E estas empresas também não vêm recebendo os benefícios, ou esses benefícios não estão chegando a estas empresas, o que pode provocar, de alguma maneira, um desemprego. Será que não é um momento, Ney? Eu sempre sou de grupo, né? Eu sou de convergência, eu acho que a gente tem que convergir, né? Para que, se a gente quer um país que evolua, a gente precisa convergir. Se não convergir, a gente vai continuar nessa ideologia bipolar que a gente tem no nosso país, cada um defendendo o lado, e a gente não chega a lugar algum. Será que não seria o momento de convergir, principalmente com essa classe também de empreendedores, né, que estão sendo bastante prejudicados nas suas operações, que orbitam o setor portuário e são também importantes para as operações portuárias? É a minha primeira pergunta. E a segunda, de quem é a responsabilidade de fornecimento do EPI? É do OGMO? É do terminal privado? Quem é que não está entregando o EPI para o trabalhador portuário, Ney? Veja só, na questão do que você coloca de converger, nós temos sim convergência. Agora, o que tem que deixar claro, e mais uma vez eu te colocar outro ponto, aonde o lobby empresarial que surtiu efeito em cima do governo e também com a participação das 3 federações de trabalhadores, a qual nós já deixamos para eles a nossa posição de divergência. Veja só, o operador portuário, seja no Porto de Santos ou nos portos do Brasil, eles não estão perdendo nada com esta pandemia. Está aí dentro da MP e fala do governo federal que os contratos serão reanalisados, que eles terão lá na frente um abatimento em cima dos contratos. Então, eles só ganharam com essa MP. Eles só ganharam, os operadores. E não são eles que estão na linha de frente. Então, eles sim têm por obrigação dar todas essas condições dignas aos trabalhadores, os operadores que são os administradores do órgão gestor de mão de obra, então, através do órgão aos trabalhadores avulsos, e direto, os operadores direto aos trabalhadores vinculados.
Eles são responsáveis por isso. A autoridade portuária, ela deveria fazer com que eles cumprissem a lei, cumprissem as normas de segurança. A resolução que a autoridade portuária soltou no Porto de Santos não está sendo cumprida na íntegra. Nós temos aí trabalhadores de diversas categorias, avulsos, denunciando a falta de máscara, por exemplo, um item muito importante, e dizendo que se o trabalhador não adentrar o terminal com a máscara própria, ele não poderá adentrar. Sendo que o trabalhador avulso, se ele não adentrar, ele vai tomar um tope, que é um termo de ocorrência portuária, uma punição, e ainda vai perder o seu pagamento. Então, todas essas posições contra os trabalhadores. E como se, trabalha, fica quieto, é por aí mesmo, e não pode fazer greve, não pode fazer nada. Então, a MP é toda inconstitucional. Ela vem sim tirar direitos dos trabalhadores. E, claro, nós já estamos olhando lá na frente, Maxwell, que a busca é pela permanência dela, porque vai querer se engessar o direito do trabalhador de se manifestar contra essas irregularidades. Irregularidades essas que nós já vivíamos no Porto de Santos e que já denunciávamos. E que o setor empresarial, até o presente momento, não cumpriu. Então, é isso que nós queremos colocar, e é muito importante nesse seu canal, nesse seu programa. Sempre você tem feito isso, dado espaço para a nossa voz. Você, inclusive, é um defensor da capacitação dos trabalhadores. Foi um item também que nós já discutimos, né, no seu programa, e voltamos a falar. Cadê o investimento empresarial nessa nossa mão de obra? Inês, se você me permitir, porque eu não gosto de demagogia, e eu sempre sou bastante franco nisso, até porque também sou do setor portuário, e eu falo que o Fundo da Marinha precisa dar uma solução para ele, né? Porque se é para investir em capacitação, nós temos que investir. Você pontuou portos internacionais, você conhece, eu conheço, muita gente conhece, e a gente sabe que principalmente o trabalhador portuário ele está migrando para uma área muito mais nobre, com uma remuneração muito melhor. Então a gente tem que acompanhar esse movimento e valorizar. Com garantia de ganho. Eu sempre com garantia de ganho. Não tenha dúvida, Ney. Eu falo isso para todo sendo mundo. Cumprida, assim, um dos sendo meus cumprida melhores... a lei. É um grande paradigma, né? Eu sou um incentivador da tecnologia, sou, indiscutivelmente, né? Eu acho que a gente está em 2020, a gente tem que debater tecnologia. A gente está se utilizando de tecnologia, né? Aqui agora, né? A gente está debatendo porque existe tecnologia. Senão a gente não estaria debatendo, né? Essa informação, a tua opinião, não chegaria principalmente a milhares de pessoas pelo Brasil todo, sem a tecnologia. Mas, por outro lado, eu sempre costumo dizer isso, um dos meus melhores amigos é estivador, né? Então, eu conheço também a dor da estiva, o problema que existe dentro da estiva e como, possivelmente, a gente possa equacionar. E, Ney, francamente, sem capacitação, eu acho muito difícil a gente passar por um processo de transição. A gente precisa desse apoio e eu sou um incentivador nesse sentido também. Está chegando uma série de perguntas, eu vou deixar uma pergunta para você, eu vou virar de lado para ler as perguntas, não é falta de educação, tá? É porque eu estou lendo as perguntas que estão chegando, para que aí agora na segunda meia hora eu comece a fazer essas perguntas para você. Então, quero polemizar um pouquinho mais, eu sei que você gosta de uma polêmica, eu também gosto, né? Então eu vou polemizar. Como é que foi a gestão para você do ex-presidente Casimiro Técio na Santos Port Authority? Infelizmente, para nós trabalhadores, totalmente desastrosa, né? Ele, como governo federal, no primeiro dia que ele chegou no Porto, a Codesp, né, a autoridade portuária, tinha dado entrada num pedido de um interdito proibitório durante uma greve nossa que estava acontecendo naquele momento, para que barrasse o nosso direito de greve. Veja só, uma greve que foi considerada legal, não tinha abusividade nenhuma, porque nós estávamos, inclusive, em plena campanha salarial, e esse interdito proibitório foi deferido, e ele comemorou, dizendo que aquilo ali era inédito, e que isso tem que ser daqui para frente dessa forma, e que não deveria haver greve nenhuma mais no Porto. Quer dizer, veio com uma posição que nós entendemos para quem ele estava servindo, para quem ele veio servir. E por isso, para nós, foi importante a saída dele, sim. Deixamos aqui até em redes sociais, para nós já foi tarde. Por quê? Porque nós, trabalhadores, não queremos uma autoridade portuária, veja só, Maxwell,
servindo aos trabalhadores, não. Nós queremos a posição da autoridade portuária, que é governo federal, fazendo o quê? Sendo o árbitro dessa relação capital e trabalho, buscando equilíbrio entre as partes. Esse é o papel da autoridade portuária. A autoridade portuária é o síndico do porto. É eles que devem o quê? Colocar ordem, né? Conversar, buscar cada vez mais que as partes busquem o entendimento e não ter uma posição clara. Né? Ele deixou várias e várias. Inclusive, tivemos outros momentos, após esse, ele deixou a posição dele, que ele defendia. Isso traz diferença e desequilíbrio nas relações. Isso não é bom para o porto. Isso, ao contrário, traz revolta. Porque nós não queremos uma autoridade portuária que seja defensora da mão de obra, que seja o guarda-chuva dos trabalhadores, somente buscando os trabalhadores ter esse direito. Não, os trabalhadores têm obrigações, têm responsabilidade, a autoridade portuária ela tem que realmente cumprir o seu papel. Se os trabalhadores não estiverem cumprindo com as suas obrigações, ela tem o poder, sim, de colocar ordem na casa. Mas não era isso que vinha na gestão dele sendo feita. Ney, nós chegamos, são 19h30, eu sou pontual, eu gosto sempre de ser pontual nos meus compromissos, você sabe disso. Antes de mais nada, eu sei que você é um bom jogador de futebol, olha onde chega a nossa live, né? A nossa audiência. O Adiel está assistindo a gente, o Adiel está assistindo a gente, um grande craque, um fenômeno, está pedindo para mandar um abraço lá para o grupo dos Inimigos Eternos, está aí mandado o abraço, e um abraço também para esse grande craque, que eu sei que o Ney vai querer mandar o abraço para o Adiel, que é um monstro também do futebol. E aí eu vou começar, depois do teu abraço, as perguntas aqui que estão chegando, Ney. Um abraço ao Ariel, é um prazer sempre, admiro o futebol dele, mas, Maxwell, eu não joguei essa bola toda, mas enganei um pouquinho, consegui dar uns chutes aí por aí, pelo Brasil afora, corri um pouco atrás da pelota, mas fui também muito cedo para a Estiva, né? Fui com 17 para 18 anos, já fui fazer um pouco de lingada, porque tem outro... já era familiar também, né? Já era da família, já venho da terceira geração, então a Estiva está na veia mesmo. Sem dúvida. Ney, vou começar as perguntas, tá chovendo aqui, tá? Então vou começar a te fazer os questionamentos. Eu vou começar fazendo um questionamento que eu acho que é um questionamento importante. O Jornal Portuário está perguntando se existem casos confirmados de Covid-19 dos trabalhadores do OGME, da Estiva, né? E que ainda não foram divulgados pela imprensa, Ney. Não, já tivemos, foi divulgado, inclusive, por nós, pela nossa assessoria. Infelizmente, companheiros vieram ser contaminados, né? E isso era aquilo que nós falávamos antes até da MP. Os trabalhadores corriam esse risco. Nós temos aí, inclusive, nos primeiros casos que nós denunciamos, do risco que os trabalhadores estavam correndo, nós tivemos o primeiro navio no porto, onde foi por parte da nossa diretoria, que atua no porto, que viveu esse problema junto à tripulação da embarcação que estava atracada no terminal. E nós, nesse momento, já começamos a falar principalmente a respeito da inspeção que não estava tendo nas embarcações. Inclusive, a Anvisa mesmo, ela teve o seu primeiro pronunciamento dizendo que a embarcação tinha sido, sim, inspecionada, mas depois voltou atrás e foram inspecionar. Nós sabemos a dificuldade que tem a Anvisa de inspecionar todas as embarcações. Sem dúvida. Nós colocamos a inspeção que entendemos que elas deveriam ser, essas embarcações, inspecionadas na barra, não dentro do porto. Né? Antes de adentrar o porto, deveria passar por essa inspeção. Sabemos que não passa. Já visto também que houve um caso agora dos práticos também denunciar isso. Sim, né? eu acompanhei. Então, sabemos a dificuldade da falta de estrutura que esses profissionais da Anvisa passam, né, para que possam realizar os seus trabalhos. Mas é necessário que essas embarcações sejam inspecionadas antes de adentrar o porto. Então, os trabalhadores têm contato direto com a tripulação. Não tem como os estivadores, principalmente, a estiva, mas as demais categorias também, não terem esse contato. É impossível, durante ali a operação portuária, os trabalhadores não terem esse contato. Tem esse contato e o risco é de 100%, porque não só
a tripulação, como também a própria embarcação traz esse perigo de 100% aos trabalhadores que estão lá em contato com a embarcação e com os tripulantes. Ney, tá chovendo pergunta aqui e eu vou fazer todas as perguntas que eu puder, tá? Que na verdade o tempo nos permitir. A professora Maria Cristina Gontijo, já deixar um abração para a professora, uma profunda conhecedora da área também, ela faz uma pergunta interessante, né? E eu quero ver a tua resposta nesse sentido. Há um planejamento dos sindicatos para participar de políticas públicas para capacitar os trabalhadores portuários em novas tecnologias? Uma pergunta muito boa, hein? Então, os trabalhadores têm reivindicações a respeito disso já há muitos anos, né? Uma das reivindicações em cima disso foi a criação do CENEP, do Centro de Excelência Portuária, para que ele viesse desenvolver. Infelizmente, a gente sabe que está louco para ser o centro de excelência, longe, né? Para ser o Centro de Excelência Portuária, como nós tivemos a oportunidade de conhecer na Bélgica, né? O grande centro que tem na Bélgica e também em outros portos pelo mundo afora. Me permite fazer um recorte? Acho que você tocou num ponto, acho que você foi cirúrgico na tua colocação. Eu já ministrei alguns cursos no CENEP, eu defendo esta linha, eu queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Não adianta a gente ter um centro de capacitação ou de excelência portuária, o que quer que seja, ou o nome que queiram utilizar, sem que a gente não traga os players internacionais, que são os desenvolvedores de tecnologia, para ministrar cursos nestas localidades. Faz sentido essa minha afirmação ou eu estou fora da realidade, né? Se assim eu posso dizer? Não, faz todo sentido. Veja só, Maxwell. Tanto na Lei 8.630, Lei de Modernização Portuária, como na atual Lei 12.815, um dos artigos que não foi tirado da lei para se praticar realmente foi o de qualificação dos trabalhadores portuários avulsos. Por quê? Porque não há um interesse por parte do setor empresarial. A classe patronal não tem essa vontade de investir no trabalhador portuário avulso como a lei manda, como a lei realmente exige. Mas, Ney, eu fiquei até um pouco confuso agora, até porque eu preciso te perguntar isso. O patronal, ele já não pega um valor da folha de pagamento e disponibiliza no fundo da Marinha, que esse fundo é destinado à capacitação? Ou seja, não estou defendendo aqui, eu só estou colocando a métrica como ela é, tudo bem? O patronal hoje ele já não põe um valor lá, não está faltando projeto? O que falta? Não, porque eu vejo que até a questão... Tem 1 bilhão naquele fundo, aí. 1 bilhão a gente consegue fazer muita coisa, poxa. Sim. E qual tem sido a participação do Centro de Excelência Portuária por parte do setor empresarial? Mínima. Eles boicotaram esses anos todos. A lei se refere na qualificação dos trabalhadores através do CENEP. Olha o boicote que houve por parte dos operadores esses anos todos. Para que a mão de obra avulsa não fosse realmente treinada e qualificada e requalificada como deveria. Por quê? Porque não há interesse por parte deles treinar essa mão de obra. Na verdade, eu não vou até generalizar, mas há uma grande parte, né, na sua maioria, querendo o quê? Precarizar a mão de obra avulsa, querendo cada vez mais aviltar o seu ganho, aviltar suas condições de trabalho, para que possa buscar de fora. Um dos pleitos na Lei 12.815, né, antes MP 595, era a terceirização do setor portuário, da mão de obra, a qual nós conseguimos tirar fora do texto original, devido até uma greve que os trabalhadores fizemos. De 6 horas, a greve foi aprovada em 24 horas, nós fizemos somente de 6 horas, porque o governo recuou e tirou do texto. Mas era o quê? Já era uma reivindicação do setor empresarial portuário que terceirizasse tudo. Então, quando eles acenam, e aí o presidente da FENOP mesmo já se manifestou de querer a verba do Fundo da Marinha, nesse 1 bi, não é para investir na mão de obra avulsa. Está lá o projeto qual é, sistema S. Não, deixa eu só até fazer uma ponderação. Na última live ele disse o seguinte, ele disse que o dinheiro que está lá vai ficar lá. Ele quer tratar daqui para frente. Essa foi a afirmação que foi feita pelo Aquino. No projeto apresentado no CAP por ele, a qual eu estava presente, não era esse. E sim, era o fundo mesmo, era a verba que está no fundo, que passa da casa de 1 bi,
e seria repassada à FENOP, aos cofres da FENOP. E aí a gente pergunta por que para os cofres da FENOP? Isso nos chamou a atenção. Por que a FENOP administrar essa verba? Por que o operador não tira hoje do seu bolso para investir nessa mão de obra? Não precisa de 1 bi, Maxwell. E aí, com toda essa tecnologia, né, com os players que você mesmo citou, com muita propriedade, buscar todo esse sistema internacional, os operadores não precisam dessa verba da Marinha. Sim. Eles são obrigados, sim, a investir na mão de obra. Até porque nós sabemos que investir na mão de obra é retorno imediato. Porque, veja só a contradição. Eles falam que o Porto de Santos está automatizado. Primeiro, você não tem um aparelho automatizado no Porto de Santos. Podemos andar esses 14 quilômetros, nós não vamos encontrar. Os aparelhos são mecanizados. Semi-automatizado, vamos dizer. Semi-automatizado, né? Eu ainda tenho a minha discordância do semi-automatizado. Mas tudo bem, né? Veja só. Cadê o investimento por parte do setor empresarial nessa mão de obra? Eles sim teriam que estar preparando, já que eles falam tanto em automação, eles vão buscar os modelos operacionais lá fora, que não trazem um modelo social. Está aí a 137, a 145 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que está transcrita na Lei 12.815, já é cumprida na Europa, nos Estados Unidos, há anos. E o nosso país já ratificou no Congresso Nacional essas leis. E o governo federal é obrigado a cumprir. E os empresários também já deveriam estar cumprindo. Diante dessa pandemia, seria muito importante tirar essas leis do papel e estarem cumprindo. Nós não estaríamos com problema algum nos portos. Nós não teríamos trabalhadores, nesse momento, afastado, sem ganho nenhum. Porque a 137, a 145 dá direito àquele trabalhador avulso que tira seu sustento do porto. Então é isso que está faltando. Um equilíbrio nas relações e, principalmente, no que se refere ao setor empresarial, cumprir com as suas obrigações. Ney, eu vou ler a pergunta. Uma das perguntas é se os trabalhadores estão preparados e capacitados para novas tecnologias. Eu acho que você já respondeu, né? Tem mais perguntas chegando, senão eu não vou conseguir fazer você responder todas. A Giovana Mesquita diz que é impossível negar o avanço tecnológico e como os TPAs recebem a possibilidade de capacitação e mudança em suas atividades. A gente já percorreu um pouquinho sobre isso. A Ivete Costa diz o seguinte, ela é estivadora lá em Salvador, Ney. Lá em Salvador, olha onde a gente chega, tá? E ela gostaria de saber o que será feito com o dispositivo da lei que permite contratação por 1 ano. Um abraço à nossa companheira, estivadora lá da Bahia, Salvador. É sempre um prazer. Eu só queria entender o final da pergunta, Maxwell. Ela diz o seguinte, gostaria de saber o que será feito com o dispositivo da lei que permite contratação por 1 ano. Então, veja só, é outra irregularidade, né? Porque, primeiro, esse trabalhador ele vai ser contratado de fora para tirar o mercado de trabalho de quem está dentro do setor portuário. É aquela questão da exclusividade, Maxwell. Esses trabalhadores eles vão vir quebrando a nossa exclusividade. Isso já é uma vontade do setor empresarial, da classe patronal, para quê? Para enfraquecer a nossa mão de obra, para aviltar condições de trabalho e de ganho. Por isso, nós queremos deixar bem claro, mais uma vez, as irregularidades e a inconstitucionalidade que tem essa MP. O artigo 40 da Lei 12.815 é claro, nós somos categoria diferenciada, nós temos as nossas atividades elencadas lá na lei e nós deixamos vidas nossas morreram nos porões de navios, nos portos do Brasil, para que nós pudéssemos garantir esse mercado de trabalho. Agora querem tirar esse trabalhador, colocando trabalhadores de fora no nosso lugar. Para quê? Por que não senta e não convenciona com os sindicatos a entrada, sim, de mais trabalhadores dentro das condições pactuadas entre as partes, como a lei remete? É isso que nós queremos. E a autoridade portuária tem que fazer esse meio de campo. Eu me recordo aqui uma passagem com o órgão gestor de mão de obra e com os operadores do SOPESP, do Porto de Santos, que nós discutíamos a questão
de antecipação de escala, de descanso de 11 horas, e nós tivemos uma mesa redonda chamada pela autoridade portuária. Na época, o presidente da autoridade portuária, ele nos convocou, tinha, assim, um direcionamento de nós fazermos uma paralisação, e ele pediu para que nós não fizéssemos, que ele ia convocar essa mesa. Foi convocada essa mesa, aí nós saímos de lá dentro do entendimento. Se descartou a possibilidade de uma paralisação, e com isso nós buscamos entendimento naquele momento com o SOPESP e o órgão gestor de mão de obra. Então, é isso que temos que ter. Não é colocar um dispositivo na MP que vem ferir o nosso direito, ameaçando os trabalhadores. Não, se vocês não aceitarem, se vocês vierem fazer manifestação, paralisação, nós estaremos usando esse dispositivo. Quer dizer, isso fere totalmente o direito individual e coletivo dos trabalhadores, como diz a Constituição Federal. Então, respondendo à companheira, deixamos aqui a nossa indignação. Essa posição trazida pela FENOP, trazida pelo Sérgio Aquino, é tirar direito aos trabalhadores, onde, desde o início, nós colocamos que vamos estar sempre colocando dentro do respeito às nossas divergências. Ney, chegou uma pergunta interessantíssima e eu queria... Tem algumas que eu vou deixar um pouquinho para depois, que acompanha a pergunta que eu quero te fazer também, mas chegou uma bem interessante. E pergunta o seguinte, eu acho que quem está perguntando é o Fabiano CP7, né? O Instagram tem isso, cada nome é diferente. Se você acha, Ney, que o Porto deveria ser dirigido por um conselho municipal de pessoas que conheçam a nossa região, ele está falando de Santos, mas eu estou estendendo, né? Eu, particularmente, às vezes sinto falta também na gestão e na direção do Porto de Santos, de pessoas que sejam da nossa região, que tenham conhecimento e que possam fomentar a relação do Porto com a cidade. Veja só, Maxwell, nós temos uma discussão dentro da unidade portuária, inclusive já com posicionamento a respeito de qual modelo portuário que nós devemos ter. Primeiro, esse modelo que nós temos no Porto de Santos, como temos importes pelo Brasil, não se tem importes da Europa, não se tem importes americanos. E tem sim realmente um município administrando o porto, um município realmente perto do porto. Aqui nós temos um modelo que é prejudicial, porque é um modelo político, não segue à risca um modelo técnico. Esse governo atual bateu muito na questão técnica, mas ainda mantém um modelo político de indicações, aonde realmente o Porto perde com isso, porque isso, as pessoas que realmente conhecem de Porto, vivem o Porto, não têm o poder de realmente administrá-lo, o poder de vivê-lo como deveria ser, porque nós temos pessoas capacitadas, né, dentro da própria autoridade portuária, pessoas de carreiras, e também o setor portuário num todo, que vive realmente todos os representantes. Como, por exemplo, a questão que se mudou com a MP 595 e foi colocada na Lei 12.815, a questão do CAP não ser mais deliberativo. Isso trouxe prejuízo. Se ainda tinha alguns pontos que todos os envolvidos no setor portuário tinham condições de opinar, de participar realmente a vida portuária ali, a administração do maior porto, os envolvidos perderam esse poder de deliberação. Uma deliberação que era totalmente de uma forma democrática, onde cada setor ali que está representado tinha voz, tinha opinião, tinha propostas, tinha ideias, porque vivem o Porto 24 horas. Agora não. Agora perdeu-se essa deliberação, com isso enfraqueceu essa discussão, enfraqueceu a participação realmente de quem vive o Porto.
Eu acho que a questão do CAP é unânime, né? De todos os lados, a situação do CAP ser evidentemente deliberativa, ela é unânime de todos os setores que prestam serviço para o setor portuário. Ney, não quero fazer nenhuma cariação, o Aquino também está assistindo, o Aquino mandou uma mensagem e disse que ele não quer o fundo da Marinha. O fundo que está lá vai ficar lá, ele só quer o que está para frente e não existe texto pontuando isso. Então, de alguma maneira, a gente Então ele tem que mostrar, Maxwell, então ele tem que mostrar o texto. Ele tem que mostrar que não está no texto. Ele que mostre aí para nós. Eu tenho sim no CAP, ele apresentou no CAP, falando sim dos valores que estavam lá. Inclusive, Maxwell, eu fui buscar através da Marinha também informações com o capitão na época aqui do Porto Santo, do estado de São Paulo, e o capitão depois nos trouxe as informações, qual era realmente o que se pretendia com essa discussão, e a DPC também, na pessoa do vice-almirante da época, também nos respondeu, falando o que foi deliberado no grupo tripartite do Ministério do Trabalho. Eu tinha acabado de sair do grupo tripartite, porque a federação nossa, na época, entendeu de indicar outro nome. Assim que eu até saí do grupo tripartite do Ministério do Trabalho, em Brasília, eles conseguiram aprovar essa proposta da FENOP, sendo criado o Sistema S Portuário, que é treinar pessoas de fora com essa verba da Marinha. Então, estou à disposição com documentos para poder mostrar documento que quiserem, porque, infelizmente, é uma proposta indecorosa, chamamos ela de indecorosa. O setor empresarial apresentar proposta dessa, aonde quer pegar a verba que está lá no fundo da Marinha, e a Marinha não é unânime, não tem unanimidade nessa posição. Tivemos contato com a Marinha na época, no momento, que não tinha unanimidade de que a verba fosse repassada. E, inclusive, tem a necessidade de fazer um projeto de lei para que essa verba vá para a FENOP. Nós sabemos do lobby deles, a nível de Congresso Nacional, a nível de governo, fomos buscar essas informações também e estamos também fazendo o nosso combate a isso, porque a forma como está no projeto da FENOP, nós somos totalmente contrários. Queremos sim discutir. Quer discutir qualificação dos trabalhadores? Estamos à disposição e temos proposta a apresentar. Agora, cada um com as suas obrigações para serem cumpridas. E a deles é investir no trabalhador, é investir no homem. Até porque é resultado imediato de investimento no homem. Haja visto o lucro que temos dado a eles esses anos todos, Porto batendo recordes mais recordes. Nós estamos diante de uma pandemia, Maxwell. E o terceiro trimestre do Porto de Santos, maior da sua história, foi diante da pandemia que estamos vivendo. Sem dúvida. Ney, a gente tem 9 minutos, eu estou com 50 perguntas aqui, eu vou tentar fazer o máximo possível, estou tentando dar uma compilada para tocar. Tem uma pergunta que foi feita por muita gente, está perguntando o seguinte, Ney, a escala online está funcionando? Prejudicial. Não veio trazer a tecnologia que tem que auxiliar o homem, que tem que favorecer o homem, ela veio para tirar direitos. A escala online, ela veio para tirar direitos dos trabalhadores. Veio para aviltar condições de trabalho e de ganho. Os trabalhadores estão sofrendo prejuízo. Quiseram impor, ou melhor, estão impondo um sistema que não veio para beneficiar o trabalhador. Tivemos já vários casos de trabalhadores que não conseguiram se escalar, vários problemas em requisições de mão de obra, eles querendo operar sem a mão de obra presente, porque até os trabalhadores, inclusive, não tivemos tempo hábil para nos adaptarmos ao sistema, porque eles não quiseram em nenhum momento discutir o sistema que eles querem, não as nossas condições de trabalho. Então, está travando a tua transmissão para mim. Totalmente prejudicial. O sistema online não traz para nós nenhum benefício, que deveria sim trazer benefício aos trabalhadores, auxiliar, por mais que teríamos que ainda ter a presença, né, a escala presencial, até porque outros setores têm. Vamos ver a questão dos bancos, né? O banco tem
sistema online e tem o sistema presencial. Então, em nenhum momento, Maxwell, somos contra a tecnologia. Agora, temos que garantir direito a todos. Se nós temos aqueles trabalhadores que ainda têm a dificuldade, eles impuseram um sistema onde o trabalhador tem que ter um celular de última geração para poder se escalar, tem que ter internet, tem que ter todas essas condições para ser escalado, senão, quem é que vai pagar esse prejuízo a ele? Ninguém pagou, ninguém ressarciu esses trabalhadores que tiveram dificuldade até o presente momento. Então é isso que nós queremos deixar bem claro. Não queremos ir na contramão da tecnologia. Sabemos que realmente isso chegou e nós temos que nos adaptarmos, mas tem que se garantir direitos, tem que se preservar os direitos dos trabalhadores. E não veio dessa forma. Quando nós tivemos contato com o Auxílio de Mão de Obra sobre esse sistema online, não quiseram discutir conosco o modelo desse sistema. Esse modelo fere toda a regra nossa de escalação. Para você ter uma ideia, assim por cima, ser rápido, nós temos mais de 14 funções na nossa atividade. Como é que o sistema vai fazer essa leitura toda? O sistema tem condição de fazer essa leitura toda? Tem. Então, por que não colocar? Eles não colocaram, por quê? Porque eles quiseram impor um sistema a qual tira direitos dos trabalhadores. Sem dúvida. Ney, deixa eu... Você está me ouvindo bem? Que para mim está travando em alguns momentos quando você fala. Estou te ouvindo. Você me ouve bem? Estou te ouvindo. Legal. Tô. O presidente do Sindifisco, você está me ouvindo bem? Está aqui. Agora estou te ouvindo. Deixa eu mandar um abraço para o Elias Carneiro, está ouvindo aqui também, o presidente do Sindifisco. Olha a audiência, extremamente qualificada, Ney. A doutora Eliane também está mandando um abraço para o doutor Elias. A gente tem aproximadamente aí 2 ou 3 minutos, o Instagram já me avisou também. Então, para que a gente não encerre cortando a nossa entrevista, Ney, ficaram várias perguntas. Se você me permitir, eu gostaria de repassar essas perguntas e aí, evidentemente, de alguma maneira, a gente tentar depois publicar isso aí na Emiló, juntamente com a ajuda do pessoal da Emiló Academy, essas tuas respostas. Em 1 hora, a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria de, evidentemente, falar. Difícil, Ney, realmente difícil. Queria te agradecer mais uma vez. Você sempre prontamente, quando eu te acesso para qualquer tema, para qualquer situação que venha a afetar principalmente o setor portuário, você de prontidão sempre me atende e sempre atende o Porto e Negócios. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, deixar o espaço para você, você sabe disso, você me manda pauta, você me alimenta de informação, costumo dizer que você é uma fonte minha também dentro do setor, e eu espero que assim seja, para que a gente consiga contribuir com o desenvolvimento do setor portuário, Ney. Eu te agradeço, Maxwell, e antes eu quero mandar um abraço ao doutor Elias Carneiro, uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer e conviver nas lutas aí, um batalhador, um defensor da sua classe. Parabéns, doutor Elias. Mandar um abraço também ao Fabiano. Maxwell, eu fui perguntado, né, interrogado pelos trabalhadores se nós íamos ter esse espaço como teve, né, o representante da FENOP no seu programa. E de bate-pronto eu falei a alguns companheiros que você tem feito um brilhante trabalho aí à frente desse programa Por Negócio, e com certeza você, de uma forma democrática, iria abrir esse espaço para nós. Então eu venho mais uma vez, em nome da categoria, em nome da família estivadora, agradecer essa oportunidade. Não é a primeira vez que você abre as portas, né, do seu programa para nós, agora num sistema novo, né, de tecnologia. Mas muito importante, não temos opção, né? Diante dessa pandemia, né? Mas muito importante, agradeço mais uma vez, estou à disposição e deixar aqui, a posição dos trabalhadores é sempre na busca assim da convergência. Está aí o representante do setor empresarial que sente a mesa, né, conosco, que venha debater conosco, mas que cumpra a lei. Cumpra a lei. Nós temos até decisões judiciais que o setor que ele representa, aqui no Porto de Santos, o container, não vem cumprindo. Nós temos decisões que já houve trânsito julgado, no caso da Santos Brasil, ele é o representante da Santos Brasil, como também das outras operadoras de container, e não vem cumprindo a lei. Já era para ter lá o pagamento aos trabalhadores, ressarcimento aos trabalhadores nesse terminal, que colocou mão de obra de fora, que colocou mão de obra estrangeira, Maxwell.
Como é que pode? E aí, eu quero aqui que ele me responda como é que ele pode defender que a empresa venha colocar mão de obra estrangeira. Será que ele vai gostar que tenha um negociador estrangeiro no lugar dele? Para ele perder o seu mercado de trabalho? Eu tenho certeza que ele não gostaria. E ele defendeu essa posição das empresas. Infelizmente, ele sendo da terra, sendo de Santos, ele defender isso para nós realmente é revoltante. Então, o que nós esperamos? Se quer buscar realmente a convergência, se quer um debate salutar, um debate para o bem do Porto, para o bem de todos, que venha para a mesa de uma forma séria, que sente conosco e, principalmente, cumpra a lei. A lei é igual, a Constituição é igual aos trabalhadores avulsos e vinculados. Nós teremos que ter mão de obra já nas empresas de contêiner avulsa. Ele é sabedor disso. Ele deveria estar cumprindo já e orientando, informando os terminais para que cumprisse. Principalmente agora, no cargo que ele ocupa também como representante da FENOP, dos operadores em todo o país. Então, deixo aqui aberto para estar debatendo de forma séria, dentro do direito e da lei, que é mais importante para todos. Queremos, sim, cada vez mais, estar contribuindo como estamos contribuindo para essa nação. Haja visto que, diante dessa pandemia, os trabalhadores estão lá, fazendo a sua parte, fazendo a sua obrigação. Mas deixo aqui que os trabalhadores querem seriedade, querem respeito aos seus direitos. Por isso, quando gritamos por estarmos revoltados, por estarmos indignados sobre essas injustiças. E sempre quando tivermos essas injustiças, vamos gritar sim, porque é direito nosso, inclusive constitucional. Sem dúvida, Ney. O Instagram fica me mostrando aqui, 30 segundos e 29, ele fica contando a regressiva. Ney, quero já aproveitar o convite para a gente gravar para o Porto e Negócios também. Acho que a gente tem bastante tema, acho que a gente tem bastante assunto para tratar, principalmente em virtude de tudo aquilo que a gente vem passando. Vou pedir para a tua assessoria acertar juntamente com a nossa produção e vamos fazer esse programa também. Tá bom, meu presidente? Forte abraço. Estamos à disposição. Um abraço. Sempre na luta, na resistência. E na fé sempre. Um abraço, meu